Graças, Pais amados, estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Jesus anda por sobre o mar. Vamos ao texto? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: És um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, pois, a força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amados, Jesus, ele, na caminhada com os discípulos, ele estava ensinando aos discípulos várias questões, várias coisas. Mas o mais importante que Jesus estava fazendo, Jesus estava se mostrando para os discípulos, para que os discípulos pudessem conhecer quem é Jesus, conhecendo Jesus. Que até então, amados, Jesus estava sendo revelado para eles através de muitas coisas que aconteciam. Era o momento aqui que eles saíram daquele momento da multiplicação dos pães. A multidão queria fazer de Jesus, segundo o contexto dos outros contextos, de Mateus e Lucas, eles queriam fazer de Jesus exatamente como se Jesus fosse o rei, não era a hora ainda. E nós percebemos que o sinótico registrar essa questão de que realmente a multidão ela foi beneficiada com a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas aí, amados, o que Jesus fez? Despediu dos discípulos, falou assim: vocês vão na frente, vocês vão para seguir adiante no mar, e Jesus, enquanto dispersa das multidões. Só que os discípulos entraram no barco e foram para o mar. E Jesus, ele foi para o monte, estar orando, estava orando. E aí, nesse meio tempo, o mar começou a ficar agitado. O texto aqui mostra que talvez eles ficaram em torno de talvez quase 6 horas no mar. Ali lutando contra os ventos. Não era uma tempestade em si, mas eram ventos fortes, ventos contrários, ventos contrários. E aí, amados, nós percebemos que naquele momento dos ventos contrários, das ondas e que eles estavam ali, e eles não conseguiam sair do lugar. Jesus, ele vai até o barco. Então Jesus, aí nesse momento, vai até o barco depois de muitas horas, e Jesus vai andando sobre as águas. Jesus vai andando sobre as águas. E quando eles viram que tinha alguém andando sobre as águas, era de noite, era de noite, e naturalmente, de noite alguém andando sobre as águas, eles na mesma hora eles pensaram: algum espírito, algum fantasma. O termo grego para fantasma é traduzido literalmente para o português como fantasma mesmo. A mesma palavra em grego é a palavra em português, fantasma. Então eles pensavam que fosse alguma coisa, alguma divindade, algum espírito. Na verdade, eles ainda estavam sendo trabalhados pelo Senhor com relação a muitas questões. E uma delas é essa questão de que eles realmente achavam que fosse algum tipo de divindade, alguma crendice naquele momento de crer em fantasma. Então esse foi a situação. Quando Jesus chegou perto deles, Jesus falou: gente, calma, sou eu, sou eu. E aí Pedro imediatamente falou assim: Senhor, então se és tu mesmo, deixa eu fazer a mesma coisa, andar sobre as águas. E aí Pedro entra na água, entra na água e começa a andar sobre as águas. E aí Pedro começa a andar sobre as águas, e naquele momento
nós percebemos que aí Pedro vai em direção de Jesus, mas o texto vem registrando para nós que ele começou a olhar, né, para o vento. O texto diz que ele começou reparando, porém, versículo 30, na força do vento. Teve medo, quando ele reparou na força do vento, deixou de realmente olhar para Jesus, Jesus já veio chamado ele, e aí ele começou a ter medo e aí começou a afundar. Quando ele começou a afundar, porque naquele momento, porque era uma atitude de fé, né? E ele, quando ele começou a afundar, ele clamou por Jesus, Jesus foi lá e pegou na mão dele, e eles dois subiram no barco, e naquele momento o vento também cessou, né? Eles não conheciam Jesus ainda, estavam conhecendo, então era mais um evento, né? Além da multiplicação dos pães, né, e muitas outras coisas, agora eles conheceram Jesus mais um pouco daquilo que Jesus é. Se nós pensarmos quando Deus criou o homem, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem para dominar sobre toda a criação, né? Dominar sobre todas as coisas. Autoridade sobre tudo, sobre a natureza, sobre todas as coisas. E com a queda, amados, com a queda que houve lá no Éden, o que aconteceu? Nós, a raça humana, nós perdemos muitas coisas. A morte entrou no universo, entrou as doenças, entrou os problemas, a nossa autoridade sobre a natureza, ela ficou estritamente, assim, ela ficou totalmente deturpada, ela ficou ruim, né? Nós não temos essa autoridade toda sobre a natureza, e quando nós olhamos para Jesus, o novo homem, né, o novo Adão, né, apresentado, né, na carta aos Hebreus, o novo homem, né, e aí nós percebemos, amados, que, e Paulo trabalha essa questão também, que nós percebemos que Jesus sendo aquele que veio assumir uma forma diferente de humanidade para nós, e aí Jesus, quando ele vem, né, e quando ele nasce de mulher, ele vem sendo Deus Pai, sendo Deus Filho, naquele momento ali, ele está inaugurando uma nova raça, né, um novo tipo de homem, né, um novo tipo de Adão, né, que agora a ideia de que esse novo Adão que nasceu, que é Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a natureza outra vez. Aí a natureza agora obedece a ele, porque ele sendo homem, né, e sendo Deus, a natureza obedece a ele naquele momento, né, e mesmo sendo homem. E sendo homem e sendo Deus, ele anda sobre as águas. Então a autoridade sobre todas as coisas. A matéria está sujeita a Jesus. A matéria está sujeita a Jesus. Então, amados, Jesus ele começa a dizer que, na verdade, ele tem autoridade sobre todas as coisas, né? Aquilo que foi perdido lá no Éden, né? A autoridade que o homem tinha, Jesus agora vem dizendo que agora Jesus homem, né? E Jesus Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Jesus vem em direção deles. Aí Pedro, quando Pedro vem, e Pedro Pedro pede para entrar na água, e Jesus dá uma pontinha daquela ideia de que realmente existe autoridade nossa sobre toda a natureza, e Pedro anda sobre as águas. E Pedro exerce essa autoridade que nós teríamos, né? É um mandato cultural, autoridade sobre todas as coisas. Nós perdemos muito do mandato cultural, nós perdemos bastante. Embora nós sejamos homens que dominamos sobre muitas coisas, mas o domínio como era Adão e Eva não temos mais, né? O nosso domínio realmente ficou prejudicado. Então, e Jesus dá uma pontinha para Pedro para ele entender que realmente essa autoridade ela pode ser recuperada totalmente. Pode ser recuperada totalmente. E aí Jesus, como novo homem, permite Pedro andar sobre as águas. E aí, amados, o que Jesus aponta ali, na verdade, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jesus está apontando porque quando nós tivermos um corpo glorificado, ressuscitarmos no último dia, quando a Bíblia, o próprio Paulo fala, os mortos em Cristo restarão primeiro, nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e aí teremos um corpo perfeito, glorificado, ressurreição dos mortos, e aí essa autoridade que nós perdemos aí, sobre toda a criação, sobre todas as coisas, o próprio Paulo fala que a natureza geme pela redenção, porque naquele momento Deus estará redimindo todas as coisas para a glória dos filhos de Deus, que é para a nossa glória, e Jesus naquele momento dá uma pontinha daquela experiência futura para Pedro, que é a autoridade total sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas. Então, amados, Jesus dá essa experiência para Pedro naquele momento.
E aí Jesus vai dar essa experiência, e quando Pedro está olhando para Jesus, e aí Pedro, naquele momento que ele continua olhando para Jesus, as coisas vão tudo bem, significa que em Jesus isso é possível, mas quando Pedro olha e começa a ficar com medo da natureza, essa autoridade que Jesus mostrou para ele que ele teria, que ele tem, né, que o futuro, isso vai ser de forma factível no futuro. E aí quando Pedro, naquele momento, ele diante da sua dificuldade, ele começa a olhar para o vento, observar o texto, reparando, porém, a força do vento, e ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Porque essa autoridade foi perdida e ele, para nós, raça humana, nós vivemos um momento de não autoridade total sobre a natureza. Nós vivemos um momento de autoridade parcial sobre a natureza. A natureza, muitas vezes, ela se torna furiosa e nós não contemos a natureza. Quem de nós consegue conter um vulcão? Quem de nós consegue conter um tsunami? Quem de nós consegue conter ventos fortes, né? Tornados, furacões? Então nós perdemos, né? A natureza, ela se tornou rebelde. A natureza se tornou rebelde com a queda. Então nós não controlamos isso mais. Nós não controlamos isso mais. Mas Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele mostrou aqui para Pedro que ele, sendo Deus, mas sendo homem, tem autoridade sobre a natureza. O resgate do mandato cultural perdido lá no Éden, Jesus vem mostrar para Pedro que é possível. Então Pedro andou sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. E naquele momento Pedro afunda, né, e Jesus, né, vai lá e pega na mão de Pedro. E aí o vento, quando eles sobem no barco, o vento cessa. O vento cessa. Então, esse é o contexto aqui. Porque além de Jesus estar trabalhando a questão da fé, eles não conheciam quem era Jesus, e então agora eles possam entender que Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas e que nos possibilita a sermos senhores sobre todas as coisas junto com Jesus. O reinar com Cristo, nem só sobre as questões das contingências da vida, mas sobre a natureza. O reinado com Cristo denota reinar sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Então Jesus intervém, né, a favor de Pedro naquele momento, ele sobe no barco, né? Então Jesus tem controle sobre a natureza, e naquele momento Jesus provou para Pedro e para aqueles discípulos que ele também tem o controle sobre os corações, né? E os corações voltados para Cristo, os corações voltados para acalmar os corações, né? E aí, amados, Pedro anda sobre as águas, né? Jesus possibilita que ele faça isso, né? Ele ande sobre as águas. Pedro, na verdade, naquele momento que ele andou sobre as águas, Jesus mostrou para Pedro e para todos nós hoje que Jesus tem autoridade sobre a natureza, e essa autoridade perdida lá no Éden, ela pode ser recuperada. À medida que nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, e nós podemos ressuscitar no último dia, né? E no último dia nós regeremos todo o universo com Cristo Jesus. Autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Autoridade sobre toda a criação. Então Jesus mostra que essa autoridade é possível. Pedro andou sobre as águas. A autoridade de Pedro sobre as águas com Jesus. Com Jesus. É o que vai acontecer no futuro, né? E o coração deles acaba sendo acalmado. Então Jesus fala de duas formas. Mostra a autoridade perdida, que é possível ser recuperada, mas Jesus também trabalha na questão do coração, convencendo eles que eles eram filhos, que eles são filhos de Deus e que Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Então, amados, conhecendo Jesus, né, é o tema que nós colocamos hoje para tratar desse texto, né? Eles não conheciam Jesus ainda, estavam conhecendo. E Jesus se mostra para ele, então, dizendo que ele tem controle sobre a natureza e tem controle sobre o coração do homem. Ele pode reverter as situações. E o tempo de vida é curto nosso, né? E Jesus mostra que, na verdade, existe algo que Deus trabalha nesse nosso tempo que nós temos aqui, dizendo que Deus vai trabalhando nesse tempo curto que nós temos, né? Então, Jesus, ele começa a andar com os discípulos naquele período curto, né? Os discípulos tiveram um ministério até curto, né? A maioria deles morreram, né? Foram mortos, né? Foram mortos, tiveram um ministério curto, mas eles aprenderam de Jesus, entenderam de Jesus.
Então nós faremos uma aplicação para nós hoje, né? Jesus, eles não conheciam Jesus, Jesus se mostra para eles, que é autoridade sobre todas as coisas. E, amados, fazer uma aplicação para nós hoje, né? Jesus, ele também quer andar conosco hoje, né? Jesus tem um chamado para nós hoje. Então aqueles que foram chamados por Jesus hoje, Jesus que mandou eles entrarem no barco. Nós temos o chamado de Jesus hoje, né? Nós temos que entender que Jesus, ele tem propósito, né? Mesmo que a nossa vida seja curta, né? 70, 80, né? 90, quantos anos, né? A Bíblia fala em câncer e enfado, né? É curto, nossa passagem pela terra é curta, né? No entanto, Jesus, ele, nesse momento de passagem pela terra, nos chama para andar com ele, né? Andar com ele. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de fazer uma aplicação, né, para nós estarmos conhecendo Jesus hoje durante a nossa caminhada, conhecendo Jesus, é que, primeiro fato, ele nos chamou, né? Assim como ele chamou os discípulos e mandou os discípulos entrar no barco, foi ele que nos chamou. Segundo ponto que eu gostaria de dizer, para aplicar aqui, é que andar com Jesus não significa que nós não teremos dificuldades, né? Eles ficaram mais de 6 horas ali, né? E quase que rodando em círculo, né? Então eles ficaram muito tempo, perderam tempo ali, né? Então, se andar com Jesus não significa que nós não teremos problemas financeiro, familiar, de saúde, não significa isso, tá? Não significa. Porque as contingências da vida, elas vão existir até a nossa morte, né? Até que nós partirmos, né? Até o arrebatamento, né? As contingências vão existir. A questão é passar com Jesus ou sem Jesus. Eles aqui passaram os problemas com Jesus, né? Passaram com Jesus. Então, Jesus é que nos chamou, né? Nós passaremos por dificuldades sim, mas Jesus está conosco, né? Jesus está conosco. Existe uma ordem para nós, que é a nossa missão, né? Cada um viver o Evangelho, né? E esse Evangelho, a nossa missão de vida, é importante nós destacarmos que nós não estamos sozinhos. Jesus chamou, mas Ele está conosco, né? Está conosco. À medida que eles tiveram necessidade, Jesus foi, andou sobre o mar e foi até eles. Jesus está conosco e Jesus tem controle sobre todas as coisas. É importante nós não esquecermos que Jesus está conosco e Ele controla todas as coisas. Ele controla o vento, mas também controla os nossos corações. Controla o vento, quer dizer, controla as dificuldades, controla os problemas, controla as adversidades, Ele controla tudo isso, né? E também, principalmente, os nossos corações. Então, amados, às vezes nós olhamos muito para o vento, né? Para as ondas, né? Olhamos muito para as dificuldades. Às vezes nós focamos muito na dificuldade. E assim, o texto, ele salta aos nossos olhos o seguinte, que Jesus aqui está treinando os discípulos a não exercitar o medo. Não é a ideia de exercitar o medo, o texto. O texto não está querendo exercitar o medo, ao contrário. O texto está exercitando a fé. Então, amado, devemos exercitar não o medo na nossa vida, a fé. Saber que Jesus está conosco. Não esquecer que Jesus está presente em nossas vidas. Não deixar de buscar Jesus. Pedro imediatamente gritou Jesus. E o texto fala que imediatamente, né? Prontamente, versículo 31, Jesus atendendo. Estendeu a mão. Prontamente. Então, amado, Jesus está do nosso lado, está junto conosco. E Ele prontamente vai estender a mão. Então, amados, não devemos olhar para as dificuldades. Devemos olhar para Jesus. Às vezes, na maioria das vezes, a gente olha muito para as dificuldades. Na maioria das vezes a gente olha para os problemas. Na maioria das vezes a gente perde tempo, perde sono, né? A gente, né, se debruça no meio da dificuldade. A gente olha muito para o vento, né? Para os ventos, né? Muito para as ondas. Mas o certo, amados, não é exercitar o medo. O certo é exercitar a fé. É olhar para Jesus, é buscar a Jesus. Não exercite o medo, exercite a fé em Cristo Jesus. Jesus está com cada um de nós. Jesus está presente nas nossas vidas, porque Ele que nos chamou, né? Ele que nos chamou, Ele nos chamou, nós não estamos sozinhos, Ele tem controle sobre os eventos, sobre a natureza, tem controle sobre o nosso coração. Não deixe o medo ser mais forte que a fé. Exercite a fé, não exercite o medo. Então Jesus trabalhou a questão da fé com os discípulos. Que Deus possa abençoar a vida de cada amado irmão e que saiba que Jesus, ele tem controle sobre todas as coisas. E nós somos chamados por Ele para viver junto dele. E à medida que os ventos, né, e as ondas se levantam em nossas vidas, não hesite.
Não perca tempo, né? Não ande em círculo, né? Não fique se debatendo. Ah, vou resolver sozinho. Os discípulos não conseguiram resolver sozinho. Jesus ele foi sobre as águas e foi lá e eles conseguiram. O texto fala que eles conseguiram chegar a outra margem. E aí eles reconheceram, realmente o Senhor Jesus és o Filho de Deus, né? E quando nós passamos por um momento assim, nós percebemos que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e Ele está cuidando de nós. E Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado que está cuidando das nossas vidas. Que Deus te abençoe e fortaleça cada vez mais a sua fé.